Najara Costa, você que é filha de Taboão da Serra, você que já teve uma atuação política, né, na sua cidade, e você que teve um pai marceneiro, que lhe deu todas as condições para que você sempre estudasse, sua mãe também, uma pessoa que torce, né, cada vez mais pelo seu crescimento. Agora, para mim é muito importante conhecê-la e saber que você é escritora, que você é professora da escola pública e que você também é professora ligada, né, ao ensino superior, que você cuida de sociologia, enfim. Você tem um currículo que muito nos envaidece. Que Deus tenha sempre os seus olhares e as suas bênçãos voltados para a sua vida. Diga uma coisa, você já teve a oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, né, no mandato da deputada Mônica Seixas. Você aprendeu muita coisa nessa pouca experiência que você teve lá? Como é que você viu a política? Como é que você sentiu que você poderia fazer mais? Sim, é uma honra estar aqui conversando com você sobre política, porque você é uma grande referência, não só para mim, para as mulheres negras, mas um fazer político que a gente admira e que nos ajuda, nos espelha para a caminhada, né? Você, como a segunda mulher negra a assumir na Assembleia Legislativa, isso abriu portas para que muitas de nós também entrássemos nesse espaço. Graças a Deus. Axé. E estive, a gente faz política o tempo inteiro, né? A gente que é da periferia, né? Eu sou de Taboão da Serra, como a senhora disse, nascida e criada na periferia, então a gente faz política o tempo inteiro. A política, ela está no preço dos alimentos, ela está no transporte, na moradia, na saúde, na educação, na falta de vaga na creche. Exatamente. Essa é a política que é feita o tempo inteiro e a gente precisa dessa política o tempo inteiro, né? Não adianta negar esse lugar. Eu tive essa experiência na LESP, foi uma experiência de 1 ano. Eu abdiquei desse espaço para que eu pudesse me tornar pré-candidata a vereadora na minha cidade. Mas desse lugar da LESP ficou um grande aprendizado sobre o que é essa política feita dentro desse lugar, né, tão complexo que é a LESP. Esse lugar que, enfim, debate projetos que muitas vezes não estamos contempladas. É um lugar que tem pouca representatividade. É um lugar dificílimo de a gente organizar uma base, até porque somos minoria nesse espaço, mas é um lugar de aprendizado no sentido que traz as políticas das cidades, da Grande São Paulo, dos interiores, e debates importantes, né, tanto quanto com relação à educação, segurança pública, projetos de lei, audiências públicas, manifestações, tudo aquilo que a gente precisa organizar num sistema democrático. E a gente precisa estar nesse lugar, então estar dentro desse lugar, né, me fez entender também a necessidade de que outras pessoas como nós precisam estar nesse lugar para que as nossas políticas, as nossas lutas virem políticas públicas. Eu gostei dessa resposta porque você demonstra que há necessidade de você estar ali, né, numa maioria que não tem a nossa representação, uma maioria que não tem a nossa cor, uma maioria que não tem a nossa história de vida, uma maioria que não sabe o que é periferia, não sabe o que é ser povo, o que é desemprego, o que é não ter plano de saúde, enfim, todas as mazelas, né, que a sociedade tem. Nem sempre quem está lá representando, né, quem está dentro de uma assembleia tem que estar representando o povo, representante do povo. Mas nem sempre essa representação é feita de fato. Hoje você agora, quer dizer, você está do PCdoB, né? Eu sou do PCdoB desde 2009, fui eleito em 2010,
e graças a Deus os meus orixás estão lá até hoje. Uma coisa que me chama a atenção também é que você é uma escritora. E o que fez você escrever um livro sobre sociologia? O meu livro é o livro Quem é Negro no Brasil. Ele é resultado de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado sobre a política de cotas nos serviços públicos na Prefeitura de São Paulo. Eu participei no contexto da gestão Haddad da política de cotas, de todo o processo de regulamentação daquela política, naquele contexto do ano de 2016. E a gente precisou fazer esse debate com a sociedade civil, com os movimentos negros, com intelectuais que estudam as relações raciais. E a gente organizou essa regulamentação de uma forma que aquilo que a gente vivenciou na secretaria precisaria ser identificado e estudado também pela academia. E foi isso que eu fiz quando eu passei no mestrado na UFABC e resolvi, como socióloga, entender aquele processo e sistematizar aquela regulamentação para que outras pessoas tivessem acesso à política pública e também à pesquisa. Então, a gente fez essa análise das comissões de heteroidentificação, porque a gente vive num Brasil onde a gente vive o racismo cotidianamente, os negros são maioria da população, as mulheres negras são maioria entre a população negra, mas quando a gente vai criar políticas de combate à desigualdade, muito se diz que não se sabe quem é negro e quem não é, mas a polícia sabe. Tinha-se um pouco de receio de entrar nesse debate sobre quem eram esses destinatários. E aí a gente fez essa análise foi muito importante, porque quem são os negros no Brasil? São as pessoas que sofrem o racismo, ou maior e menor proporção, porque as pessoas negras, infelizmente, elas sofrem as mazelas de ser negro numa sociedade racializada, né? Não fomos nós que criamos o racismo está aí desde que a gente se conhece por gente. Então, foi uma análise sociológica do conceito de raça, né? O que é raça? A gente sabe que na biologia não existem raças, todos somos da raça humana, mas sociologicamente a sociedade divide a gente e a gente precisa entender que o racismo existe para que a gente crie as medidas afirmativas como políticas públicas, porque isso é criar igualdade, né? A gente precisa entender que as pessoas são diferentes e criar políticas setorizadas para criar essa igualdade dentro do poder público. Por isso que eu sou grande defensora das políticas afirmativas, eu sou fruto das políticas afirmativas, né, até pela política, quando eu entrei no mestrado, agora no doutorado, e eu vejo que a política afirmativa é uma grande porta de entrada para pessoas que têm muita capacidade, né? O povo preto, se a gente for olhar na periferia, são pessoas muito capazes, né? Só que eles não têm oportunidade. Maravilha. Olha, você tem também assim, acompanhado a discussão que a gente está tendo agora na questão da educação cívico-militar. O que você acha disso? As escolas que estão querendo implantar aqui em São Paulo. As escolas cívico-militares. Fiz um debate recente na Fórum sobre isso, no domingo inclusive. Eu sou contra. Eu acho muito triste que o debate tenha ido por um lado que é totalmente distorcido do que são as demandas reais das escolas públicas, né? Eu dei aula em muita escola pública, eu sou fruto da escola pública estadual, então eu fiz toda a minha trajetória na escola pública, na universidade pública, e a gente sabe que as demandas reais são a gente ter menos alunos em sala de aula, a gente abrir as escolas no final de semana para a comunidade, a gente ter cultura na escola, precisa ter atividades culturais, que isso também transforma, né? Com certeza. A senhora perguntou sobre a questão da leitura, né? A leitura mudou a minha vida, né? A cultura mudou a minha vida. A cultura muda e transforma. Então, quando a gente tem acesso, e a escola deve fornecer esse acesso, isso emancipa as pessoas. Só que a escola não está sendo pensada dessa forma. Ela está sendo, não há uma valorização dos professores, os professores estão sendo perseguidos, inclusive. Está reduzindo o número de disciplinas que são importantes para o pensamento crítico, né? Também é muito difícil isso. E a gente vê que o jovem negro de periferia está evadindo da escola, ele não está permanecendo.
E eu precisei trabalhar, por exemplo, no segundo ano do ensino médio. Essa é uma realidade das pessoas pobres, né? Eu lembro que eu comecei a comprar, hoje a gente fala de política de dignidade menstrual, por exemplo, que é uma questão, Sim. que é uma política pública, que não se falava até pouco tempo, mas eu lembro que eu comprei absorvente pela primeira vez depois que eu comecei a trabalhar. Eu não tinha dinheiro. Então, isso é uma realidade, traz vergonha ao mesmo tempo, porque é indigno você não ter condições de subsistência, condições, enfim, de pegar um ônibus às vezes, né, de ter uma mínima dignidade de vida, né. E isso não está sendo pensado, né, está sendo pensado que é preciso doutrinar essas pessoas, que é preciso colocar policiais dentro das escolas para que essas pessoas, enfim, fiquem enquadradas dentro de uma linha de um olhar mesmo muito atravessado por uma lógica que é deturpada daquilo que se entende como educação. E os educadores, eles não estão sendo consultados, né? A gente está vendo aí CEO, que é o secretário de educação, que é consultado, empresários, mas os educadores, eles não estão sendo consultados, né? Está sendo tudo colocado goela abaixo. E por isso que eu sempre reafirmo que os eleitores, né, de um modo geral, principalmente de São Paulo, né, eles têm que entender que a formação do povo brasileiro é uma outra coisa, entendeu? Nós estamos caminhando, eu vou botar no gerúndio mesmo, nós estamos caminhando para a nossa verdadeira libertação, nós estamos caminhando para uma igualdade e estamos caminhando para a democracia plena, né? Então, você faz parte, sabe, dessa caminhada, dessa luta, né? Para mim é uma honra, né, conhecer uma mulher professora, escritora, né, socióloga, e que vem de uma história de um espaço que as pessoas que estão no poder, que sempre estiveram no poder, elas não entendem que dentro do espaço que você vê, onde você é oriunda, tem gente de muita qualidade, de muita capacidade, de muita inteligência e de muita sensibilidade, tá? Eu tive muito prazer em conhecê-la. Taboão é um lugar que eu já cantei inúmeras vezes na minha vida. E Taboão, eu amo você. A gente falou o seu nome no evento do Axé no domingo, as pessoas ficaram foi bom, muito né? felizes, bateram palma. Taboão. E a gente espera em Deus, né, e nos nossos orixás, que você possa ter um resultado positivo e que você venha a honrar, né, o PCdoB. Que Deus abençoe você, tive muito prazer em conhecê-la e obrigada a sua mãe e seu pai já falecido, mas por terem dado a você a oportunidade dessa realização de você estar hoje nesse lugar, mas você precisa e tem direito, merece estar num lugar mais amplo, em que haja mais visibilidade em tudo aquilo que você já fez e que você está fazendo. Tá bom, minha filha? Deus te abençoe.